Nós temos hoje a alegria, o prazer de anunciar à tribuna da casa a nossa irmã Rose Nascimento. A Rose é divulgadora da doutrina espírita em toda a região e é vinculada à Casa Irmã Centro Espírita Bezerra de Menezes, desta cidade. E ela vai discorrer sobre o tema Liberdade com Jesus. Boa tarde, boa noite, irmãos queridos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos dignificar estarem todos aqui numa tarde quente e ensolarada como hoje, que ainda vai lá pelas 8 horas da noite. Trouxemos hoje, amigos queridos, para trabalhar este tema, liberdade com Jesus, o nosso querido Paulo e Estevão. Levante a mão, por favor, quem leu o livro, só para sabermos. Ah, ótimo. Então tá. Os demais, obrigatoriamente, vão ler depois. Paulo e Estevão, 2 ícones do cristianismo nascente. Extraordinários. Sem precedentes, eu posso dizer, que os livros antes de Paulo e Estevão não conseguiram dar a nós outros aquele encantamento que tivemos. Com a autoria espiritual de Emmanuel e do eternamente querido Chico Xavier, Psicografia, é apresentado um dos mais belos relatos, não tem dúvida, sobre até onde pode um espírito a serviço do Cristo chegar. Todos que acompanham o meu trabalho sabem que temos uma particular predileção pelo apóstolo Paulo, pelo trabalho feito por ele, que nos dá força e coragem em qualquer situação. Mas Estevão, agora, nessa 10ª leitura que fizemos do livro, nos mostra uma das coisas que mais temos chamado a atenção de nós mesmos. O risco que é o medo. Que muitas das coisas que fizemos e que prejudica-nos, né, na nossa evolução é o medo. O medo entrava o nosso crescimento espiritual. E ele, numa odisseia, onde os valores contemplados nos fazem acreditar que o crescimento espiritual não tem limites, que tudo é uma questão de escolha da nossa parte, nos perguntamos assim: 2020, o que estamos fazendo conosco? Que tipo de reflexão produzimos no dia a dia? O que estamos buscando para a nossa vida? Não nossa vida aqui, a nossa vida eterna, aquela vida que todos nós aspiramos, que é onde vamos ter conhecimentos inimagináveis, onde vamos ver coisas maravilhosas. Sabe, quando a gente lê livros como Amélia Rodrigues relata, os trechos das conversas dos discípulos com Jesus, aquelas conversas profundas, começamos a imaginar que os companheiros que estão no plano espiritual e que já estão mais à frente de nós, podem também proporcionar conosco esses diálogos maravilhosos que permitem que nós consigamos avançar nas nossas reflexões, porque ainda nos parece um tanto quanto infantil os nossos pensamentos. O encantamento que nos proporciona tais exemplos nos impulsiona a medir, a aquilatar o quanto estamos perdendo de oportunidades num tempo, e um tempo precioso de investir no nosso crescimento espiritual. A Terra é um paraíso preparado por Deus como escola a nós outros
incansavelmente nos envia espíritos superiores para nos auxiliar. Jardim de infância já passou. Nessa escola, para a terra, poucos têm vaga no jardim de infância. E o ensino fundamental nessa escola, ele exige diploma de conclusão. Estamos atrasados. E o ensino médio propõe sérios sacrifícios nas incontáveis alegrias para as aquisições espirituais. São sacrifícios que nos é exigido. E muitas vezes ouvimos de companheiros que não estão ainda muito envolvidos com a doutrina, que dizem assim: não, mas se é para sofrer, eu não quero, eu caio fora. Imagine se um médico soubesse das horas de estudo que ele teria de fazer, do quanto ele teria que trabalhar na vida, ele se afastasse da faculdade. Por que não quer sofrer? E olhe que Deus, o Pai, tem esperado por todos nós. Tem dado a cada um de nós oportunidade de andar mais depressa, porque estamos sim atrasados. Ele nos aguarda, sabe, como o filho pródigo, está lá de braços abertos, com sandálias novas, roupas novas, tudo esperando por nós, para o grande festim. E nós parece que estacionamos. Emmanuel, no Paulo e Estevão, inicia a obra em Corinto, capital de Acaia naquela época. E residia nesta cidade com a família Gesiel, que mais tarde usaria o nome de Estevão. Gesiel é o nosso Estevão. Para evitar ser reconhecido pelas autoridades, ele se compromete com o seu benfeitor, Sérgio Paulo, de usar um nome diferente. A família é composta de Jocheb, Jochedeb, eu vou dizer Joquedeb, alguém disse que não é, mas eu não consigo dizer Jochedeb. Joquedeb, Gesiel com mais ou menos 25 anos e Abigail com 18 anos. E esta família teve seus bens espoliados, foram retirados deles tudo o que possuíam por Licínio Minúcio, que era o questor do lugar, quer dizer, o legado de César, aquele que mandava em Corinto. E ele trazia muitos soldados para Corinto porque ele temia uma rebeldia dos moradores de Corinto, tal era a perversidade com que ele governava. Enfim, eles moravam, Gesiel, numa chácara, né, junto com o pai e a irmã. Eram filhos de Israel, estudavam, amavam e respeitavam o Torá. A mãe, que desencarnara quando viu os bens do pai serem retirados e o sofrimento deste homem, ela não suportou e desencarnou. E ela era o esteio espiritual da família. Estava sempre orientando os filhos e dando a ele uma condução luminosa na vida. O Deus único se fazia representar naquele pequeno núcleo familiar. Certa manhã, Joquedeb vai ao mercado para fazer as compras normais e percebeu que havia na cidade um tumulto grande, assim, muitos soldados. Havia acontecido algumas revoltas e então Licínio havia se protegido com a soldadesca toda espalhada nas ruas da cidade. E aí, neste dia, ele está caminhando em direção ao mercado, vê os soldados, baixa a cabeça para passar quietinho, de medo que alguma coisa aconteça. Mas os soldados, que mais divertiam-se do que trabalhavam, né? Eles então avançam para o velho, levantam a cabeça dele brutamente e perguntam: que ousadia é essa de não cumprimentar seus superiores? E ele diz: desculpe, eu estava distraído, né? Enfim, indignado, apesar de perceber que não podia fazer nada, né? Indignado pela insensatez do soldado, ele tenta afastar-se e o soldado desfecha-lhe
murros no rosto, né? Terríveis murros no rosto, deixando-o tonto. E soltam gargalhadas e deixam que ele se vá. Ele chega no mercado, ainda meio tonto, e vê lá um soldado de Licínio lendo um édito, né, para que todas as criaturas que se sentissem prejudicadas na cidade fossem no dia seguinte até Licínio Minúcio, que ele iria atender a todos e dar uma resposta, né, a cada um deles. E ele sentiu alegria, porque tinham retirado dele tudo que ele possuía. Então ele fica satisfeito. Eu vou poder ir, eu vou explicar para ele, ele vai me entender e vai devolver minhas terras. Aí ele se toma de alegria e volta logo para casa, faz as compras que precisa rapidamente e volta para casa. Mas pensa, vou por outra estrada, porque se eu for pela mesma eu vou encontrar os soldados novamente. E fez um contorno mais longo, né, e para ir para casa. Acontece que os soldados estavam por toda a parte. E aí ele vê aquele grupo e pensa com ele: e agora, o que eu faço? Cumprimento ou não cumprimento? Aí lembrou-se do que havia acontecido antes. Aí ele, com todo respeito, curva-se na frente dos soldados e o cumprimenta a todos eles. E um deles, o mais importante ali, grita com ele: que ousadia é essa? Um israelita dirigindo-se a nós, seus superiores? E desfecha-lhe golpes no rosto, até que o sangue brote, né, e manche toda a sua túnica branca de sangue. Então, ele sai dali indignado e vai para casa. E lá dá ciência aos filhos de tudo o que aconteceu. Acontece que Gesiel era de uma bondade, herdou da mãe, e Abigail também, que eles não viam maldade em nada. Aí eles conversam com o pai, pedem para o pai se acalmar, dão ao pai conselhos, e aí eles tomam uma decisão. Não vão mais sair enquanto estiver aquela situação assim. Mas o pai disse: não mesmo, amanhã cedo eu vou ao questor, que era Licínio, e vou fazer as minhas queixas. Vou relatar tudo o que aconteceu hoje e vou pedir ainda que ele me devolva as minhas terras. E Gesiel insiste, são páginas em que Gesiel insiste com o pai, citando trechos do Torá, citando trechos do Torá, mas o pai não toma conhecimento. Olha só, ele resolve fechar a escritura e abrir para ler aleatoriamente, como nós fizemos, né, aleatoriamente um texto. Aí de olhos fechados coloca não em cima do texto e lê para o pai, para demovê-lo daquela situação dele querer ir até o questor. Aí ele abre e diz o texto seguinte, esse texto é Provérbios capítulo 3, 11 e 12 versículos. Filho meu, não rejeiteis o corretivo do teu Senhor, nem te enojes de sua repreensão, porque Deus repreende aquele a quem ama, assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. O pai, meio assustado, diz o seguinte: meu filho, aceito as escrituras, mas não me conformo com a injustiça, e amanhã estarei lá. Então o filho percebeu que de nada mais adiantava falar. Dia seguinte, diante do questor, ouve-lhe a narrativa, né? Ele tem paciência de ouvir o Joquedeb falar, e fala o seguinte: tudo o que te pertence é meu. O que te aconteceu ontem, tu o merecias. Então, tu tem 3 dias para desocupar a chácara junto com tua família, porque aqui não tem mais lugar para você. Desalentado, o pai de Gesiel retorna para casa. Mas daí ele vai até a divisa, porque as terras
do questor fazia divisa com a sua, né? Com a sua chácara. E junta um maço de ramos secos e coloca fogo. E como estava sem chover, imediatamente se espalha aquele fogo pela propriedade inteira. E ele tranquilamente retorna para casa. Aí ele encontra a filha e relata para ela o acontecido, só que não o atear fogo no vizinho. Aí, muito tarde da noite, chega Gesiel com as mãos todas chamuscadas, machucadas do fogo, contando do incêndio que acontecera no vizinho e que eles lutaram arduamente para debelar o fogo, mas não foi possível. A casa, enfim, o lugar onde os animais ficavam, ficou tudo queimado. E aí ele, em prantos, o pai, confessa ao filho que ele foi o responsável pelo incêndio. E aí o filho disse que os prepostos do Licínio Minúcio ficavam olhando para ele com um ar desconfiado. E ele não entendia por quê. Com certeza, eles ouviram meu pai pôr fogo e agora estavam pensando, e o filho está aqui para fazer só um número para que a gente não perceba. E daí eles leram as escrituras, choraram muito. Interessante que nem Abigail e nem Gesiel criticavam o pai. Eles traziam muito carinho pelos dois, aliás, pelo pai, os dois, né? E aí o pai, em lágrimas, diz ao filho que está profundamente arrependido e que não era a intenção dele chegar a este ponto. Aí ele pergunta, foi vingança, meu pai? E ele diz, não, Gesiel, foi justiça. E então Gesiel discorre, eu gostaria muito que aqueles que não leram lessem, discorre várias páginas o que é a justiça de Deus. E é uma coisa belíssima que todos nós temos que ter conhecimento desses ensinamentos. Meu pai, diz ele, Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria então o seu apoio a nós que o amamos tanto? Gesiel pergunta por que o medo? Medo de quê? Que o pai fala que estava temeroso com o que lhes aconteceria depois. E agora? E o que pode acontecer agora? E isso mexe conosco, sabe por quê? Porque a gente tem certeza que as nossas mazelas mais doloridas, mais profundas, problemas de valores que trazemos dentro de nós, é tudo culpa nossa, a gente sabe. Porque não nos contentamos com aquela vida simples que nos é ofertada por Deus, a fim de que a gente melhore espiritualmente, se transforme, faça conquistas espirituais. Gesiel disse, papai, Ele, Deus, é a nossa bússola, nossa casa. É nele que devemos estar sempre. Os soldados, então, adentram a casa de forma abusiva e levam Gesiel, o pai, e Abigail para a prisão, porque já sabiam que o pai havia posto fogo. Já na prisão, Joquedebe adormecera enquanto Gesiel e Abigail aproximam-se da janela gradeada e Gesiel pergunta a Abigail, lembras-te, minha irmã, da nossa leitura de ontem? E ela disse, lembro sim. E eu tenho agora a impressão que os escritos nos ofereciam uma mensagem, pois era aquela em que Moisés contempla ao longe a terra prometida sem poder alcançá-la. Assim, ela disse, Gesiel, é para nós. Nós sabemos que ao lado de nossa mãe e daqueles que amamos e que nos aguardam, está o nosso paraíso. Mas não é para agora, ainda não podemos encontrá-los. E o rapaz a abraça, sentindo que tinha na irmã uma pessoa que pensava exatamente como ele. No dia seguinte, então, o pai é amarrado e leva como condenação 20 açoites, depois mais 20 açoites. E aí, então, Gesiel, que não podia ver aquela situação, joga-se aos pés de Licínio e pede que execute ele em lugar do pai, que ele pôs fogo. Aí Licínio disse, não, meus empregados disseram que você ainda salvou a vida deles e os ajudou. Aí ele disse, não, mas eu não quero que meu pai sofra. Então ele dividiu 20 para Gesiel e 20 açoites para o pai.
E Jesiel é amarrado num tronco e sofre os 20 açoites. Durante esses 20 açoites que o pai estava sofrendo, na ponta da corda de couro, né, das cordas de couro do açoite, tem uma pecinha de bronze, né? E essa pecinha de bronze, de forma abusada do açoitador, passava no pescoço de Jesiel, de Joquedeb, né, do pai. Passava no pescoço e foi cortando. E logo então jorrava sangue. E Jesiel percebeu que não tinha mais solução para o pai, que o pai estava desencarnando. E aí ele pede para Abigail fazer a oração dos aflitos. Essa oração dos aflitos me acompanha há uns 15 anos. Quando eu lia pela terceira vez o livro, eu estava numa situação muito difícil. Eu me apropriei desta prece. E aí, Abigail, naquela doçura quase infantil, tinha 18 anos, mas tinha uma inocência, começa a cantar a prece, vendo o pai ali se desmanchando em sangue, o irmão sendo açoitado, ela diz a prece em canção: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, neste mundo de desterro clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Neste momento, que é a metade da prece, Licínio Minúcius está estarrecido. Largou o que tinha na mão e olhava como uma estátua de gelo para aquela moça. Os soldados não faziam um barulho sequer. O vergastador, aquele que açoitava, parado, sem conseguir levantar o chicote. Era como se tivesse descido dos céus as mais fortes luzes. Estavam ali. E aí então, Licínios dá um berro desesperado: soldado, tira essa mulher daqui agora. Dê-lhe a liberdade, leve-a para fora, e que ela não cante mais uma nota sequer, porque meus ouvidos não suportam. E ela então é retirada. O soldado chega bruscamente e puxa no braço dela. Mas quando ele leva no corredor, ele muda de comportamento. Ele diz: minha filha, meu coração está apertado de vê-la assim. Este homem é muito mau. Então você saia daqui correndo. Fuja de Corinto, desapareça, porque ele irá caçá-la mais tarde. E ela faz isso. Ela sai e vai até a casa de Sostênia, que era uma amiga da sua mãe, pedir ajuda. E Sostênia diz que não é possível, porque ela também vive de favor com uma família. Aí as duas lembram de Zacarias e Ruth, amigos do pai e da mãe, que moram próximo ao porto de Sencreia, que é pertinho dali onde ela estava. Procure-os, disse ela. E ela vai procurá-los. Quando chega lá, Zacarias e Ruth quase não a reconhecem. Mas interessante que eles haviam perdido um filho há poucos dias para os soldados. Os soldados haviam matado um filho adolescente que eles tinham e eles estavam de malas prontas, partiriam no dia seguinte para Jerusalém. Então receberam Abigail como filha e mudaram-se para Jerusalém. Quem ler o livro, nós estamos só nas primeiras páginas do livro, para vocês terem uma ideia, né? As primeiras páginas. Então, lá adiante nós vamos encontrar Abigail apaixonadíssima por Saulo de Tarso, a noiva que foi capaz de transformar aquele coração endurecido num pote de manteiga, porque ele não suportava ficar longe da noiva, apesar de tudo que lhe aconteceu. Mas voltando rapidamente, esta situação toda, ela nos faz ver em Jesiel um grande homem,
um espírito divino na terra. Acreditem os senhores que ele foi condenado às galés, onde fazia o comércio, os navios, né? Ele ficava embaixo, né, manejando os remos. E ele se junta aos demais escravos, mas ele tem um comportamento tão extraordinário lá nas galés, que muda completamente o ambiente de trabalho onde ele está. Veja só, é isso que a gente está querendo trazer aqui. O quanto nós somos responsáveis por nossas desditas. Porque se nós obedecêssemos a lei, se nós tivéssemos um pouco de consideração com aqueles que convivem conosco, compreendendo que a criatura não pode pensar como nós pensamos, sendo capaz de dar a oportunidade da pessoa errar se ela precisa, para que ela se levante depois com coragem e tenha mérito por se levantar. Gesiel chega lá e começa a dar àqueles homens esperança. Eles dizem: impossível, daqui ninguém sai vivo. Gesiel disse assim: a vida é eterna. Não se preocupem, confiem em Deus. E ele está sempre dando carinho e atenção a todos. Trata um, trata outro. Ele tinha o dom de curar as pessoas. E todos estavam assim encantados com ele durante esse período que ele ficou nas galés. Mas Sérgio Paulo, procônsul lá da ilha de Chipre, está viajando no navio e fica doente, uma doença gravíssima. E ninguém tem coragem de cuidar dele porque eram pústulas, era uma doença contagiosa e era horrível de cuidar dele. Aí pede um escravo para o feitor e o feitor diz que tem que ser um escravo educado. O feitor então dá a eles Gesiel. E Gesiel cuida do procônsul e ele logo recupera a saúde. Estão quase chegando em Jope quando o procônsul percebe que Gesiel está com os primeiros sinais da doença. Está febril, começam as pústulas a começarem a aparecer, né? Começam a aparecer. E aí então ele vai até o capitão do navio e conta. E o capitão do navio diz: não tem problema, vamos jogá-lo ao mar agora mesmo. Que é isso que nós fazemos com os escravos que estão doentes. E ele pede, por favor, que não faça. Ele disse: não, mas eu não posso. Não, ninguém vai ficar sabendo. Você conta para todos que jogou ao mar, mas eu à noite saio com ele num barco, vou até a costa de Jope e lá eu deixo ele lá e ele vai tentar se curar por lá mesmo. E assim foi feito. E então o nosso Gesiel, desta forma, arranja quem o leve até a casa do caminho. Ele não sabia onde é, mas ele chegou lá, pediu ajuda e logo uma pessoa disse: ele só encontrará abrigo na casa do caminho em Jerusalém. E levam então ele para Pedro. E Pedro recebe, naturalmente, como um doente, mas logo nos primeiros dias, Gesiel fica encantado com Pedro. A maneira como Pedro trata as criaturas, a forma como ele carinhosamente cura aquelas pessoas doentes. E não foi diferente com ele, logo ele fica bom. E ele fica encantado. E ele fala que quando o Messias vier, tudo ficará em paz. E aí então Pedro diz a ele: mas o Messias já veio. E ele diz: mas como? Sim, já veio. E contou mais ou menos como foi a passagem do Messias pela terra e a cruz. E ele pega e faz uma citação que ele tinha de cor de Isaías, muito bonita, onde Isaías dizia que Jesus, que o Messias viria para a terra e não seria reconhecido, seria execrado, ia ser maltratado, e conta tudo. E ele disse: então ele já veio. E é engraçado que, por ser um espírito de escola, Estevão imediatamente aceitou. Ele não duvidou em momento nenhum e começa a trabalhar. E ele tinha o dom da cura, então logo ele tem assim uma espécie de... ele promove uma reviravolta na casa do caminho. Diminuem os doentes, as pessoas se entusiasmam, ele começa a falar de fé e de esperança nas suas preleções à noite, quando se reúnem, e enfim, incomodou Saulo, que veio para capturá-lo. Não levou na primeira vez, mas na segunda vez levou, e apedreja Estevão, né, que daí ele troca de Gesiel para Estevão, para não ficar reconhecido, né, que foi o Sérgio Paulo pediu. E aí então ele é apedrejado, tomado de sangue, ele é colocado nos braços de Abigail, a sua irmã, que nesse momento era a noiva de Saulo. E Abigail, percebendo
a atrocidade que aconteceu, entendeu que o seu noivo não sabia que ele era irmão dela e que estava equivocado quanto a Jesus o Cristo, que ela também acreditava. E Jesiel, ouvindo de Abigail que aquele era o seu noivo, disse: se você o escolheu, é porque é um homem bom. E ali mesmo abençoa a união dos dois, perdoando o algoz por tudo que tinha lhe feito. E isso não sai da cabeça de Saulo de Tarso mais. Juntando depois com a morte de Abigail e juntando com a aparição de Jesus na estrada de Damasco, nós temos esse presente extraordinário que é o apóstolo Paulo. Nunca houve tão grande erupção, e isso não sou eu que digo, é Joana de Ângeles, em triunfo pessoal e transtornos de comportamento, como nesses dias, onde as telecomunicações e as conquistas virtuais são admiráveis. Só que não está sendo suficiente para as pessoas. Ao contrário, as criaturas estão se afastando umas das outras por conta dessas conquistas virtuais. Outro dia, minha filha disse que estavam num grupo de colegas do trabalho, num bar, fazendo esse negócio aí que fazem às 6 horas, que eu não sei dizer o nome, e aí estavam lá, e ela disse que, curiosamente, todos conversavam uns com os outros pelo WhatsApp. Disse: mas por que se estavam um diante do outro? Ah, é hábito, depois a música estava alta, não ouvia, daí nós começamos a conversar, e foi muito legal, ficou até tarde. Ah, mas ninguém bateu no ombro do outro? Perguntei, assim como se fazia antigamente, a gente se reunia, né, num grupo. Ah, batiam no ombro do outro, se abraçava, né, diziam as coisas. Não, todo mundo estava ocupado ali, olhando para o seu celular, como é que ia bater no ombro do outro? O outro estava do lado de lá da mesa, né? Então a gente percebe o quanto as coisas estão mudando. Diminuídas as distâncias, sim, porque às vezes a gente está falando com uma pessoa que está na Espanha, como nós falamos com a Marley, que está lá agora. Mas aqueles que estão em casa, do nosso lado, carentes, amigos talvez que não têm afinidade com o celular, precisando de nós. E as coisas parecem que não encaixam mais. Nós não temos tempo, porque nós temos muitas coisas para ver na internet. Sabe aquela coisinha de descer assim, e passa imagem, e é vídeo, e é imagem, sabe? Aquilo é alucinado. Então, essas coisas que as crianças estão fazendo agora, examinando a internet e vendo esses vídeos, estão afastando as pessoas, né? Mas ainda tem mais o fator das agressividades na rua. Hoje as pessoas têm medo de sair na rua, estão assustadas. As pessoas já saem: não, tem que guardar muito bem meu celular, minha carteira, onde que eu vou botar? Não, eu escondo, eu faço um bolsinho por dentro da roupa, aquela coisa toda. E é aquele medo, porque nós não temos mais segurança, né? Se tornou fácil de ser arrebatada as nossas coisas pelo excesso de criminalidade que é escondida e aceita pela humanidade. Então o criminoso verdadeiro, esse que faz escancarado, ele se acha no direito. Eu estou roubando pouco, mas fulano lá está roubando tanto. Então as criaturas começam a achar desculpas para as atrocidades. E nós começamos a perceber que isso que nós estamos vivendo agora não é diferente daquilo que Jesiel viveu. Só que existe uma diferença, sim. Poucos consultam o Evangelho. Aquela família, todos os dias estudavam as Escrituras. Jesiel, quando estava lá nas Galés, ele recitava trechos inteiros das Escrituras, auxiliando aquelas criaturas que estavam em sofrimento. Abigail conhecia todos os cânticos e poesias que existiam no Torá daquela época, os provérbios, enfim, os salmos. Ela faz até o Salmo 23, também no momento de sofrimento do seu pai. Então tudo isso a gente começa a se encantar, quando percebe
que nós estamos tendo agora a oportunidade de seguir o exemplo daquela família bendita daquele tempo e mudar a nossa história, mudar o nosso destino. Porque se nós seguirmos o exemplo de Joquedebe e teimarmos em querer aquilo que é o nosso direito na terra de bens materiais, quando nos é tirado ou quando não nos é dado, quando nós exigimos de Deus esse tipo de coisa, nós estamos pisando em pântano, seremos engolidos por Ele. Então é fundamental que reflitamos profundamente no que nós desejamos para 2020, porque me parece que as aquisições virtuais aí da ciência, isso está indo depressa demais. Daqui a pouco, dentro da minha casa, vai entrar um parente que mora lá no sul, virtualmente, sabe? Aqueles pontinhos assim, a pessoa entrando dentro de casa, vai ser assim. E nós vamos fazer o quê? Porque temos o compromisso, depois da doutrina dos Espíritos, depois que sentamos nessas cadeiras, de abraçar fortemente, assim como recebemos aqui quando chegamos hoje, todas as pessoas. Como é que nós vamos abraçar esta criatura que não está ali, apenas o formato dela? E nós não estamos preparados para isso. O nosso coração precisa deste aconchego. Nós precisamos de amor. Nós temos que nos envolver mais profundamente. As emoções, sem dúvida, que existem criaturas insensíveis, mas são poucas. Às vezes é só uma camada. Se a gente chegar com jeitinho, a gente quebra essa camada, né? E a pessoa se entrega. As pessoas são sensíveis, sim. As emoções, o sentimento de amor, de ternura, de compreensão, de perdão, de fraternidade, estão vibrando dentro de nós. Nós temos necessidade de nos aproximar. Isso faz parte do programa divino. Hoje a Terra está toda envolvida com muita luz. E esses espíritos vibram intensamente por nós, nos oferecendo a oportunidade de reconciliação, de respeito uns pelos outros, de saber esperar o tempo de Deus para que a criatura desperte, de aceitar que nós, se já nos sentimos despertos, nosso compromisso é muito maior. Nós temos que servir de exemplo, como diz Gesiel, que as dores que eles atravessavam eram um programa divino, que Deus permite que os seus filhos mais velhos, em conhecimento, vivam situações difíceis para servirem de exemplo aos filhos mais novos, né? Então, que venha a dor, porque o sofrimento, já falamos aqui outro dia, é opcional. Deixa que a dor venha, porque nós vamos trabalhar esta dor. E a alegria do crescimento espiritual que ela pode nos dar, nos dará serenidade. Sabe, quando a gente está fazendo uma coisa muito boa mesmo, está sentada em cima da perna, está doendo a perna, mas a gente não enxerga, a gente não sente, a gente não vê. Outro dia estávamos lendo um livro maravilhoso, estávamos nessa posição, sentados na cadeira com a perna embaixo da outra assim, né? E aí aquilo temos artrite, reumatoide, o joelho doía, mas o livro não podia esperar. Nós não podíamos parar com aquilo. Então, se nós fizermos do estudo, da busca, da leitura, a estrela da nossa vida, hein? As dores, elas vão ficar pequenininhas, elas nem vão aparecer. E quando elas aparecerem, a gente até, puxa vida, né? Eu nem vi que estava sentindo, que coisa boa, vai atrás de novo de mais coisas. Então nós temos livros na doutrina espírita extraordinário, mas este aqui particularmente, quem quer conhecer a história do Paulo, tem um outro livro de Rui Kremer, que é da Federação. Ele compila várias opiniões de historiadores com fatos que realmente, comprovadamente, historicamente estão lá, né?
Então ele traz essas informações e coloca no livro junto com as informações de Emmanuel. E tu se encanta de ver que realmente aconteceram esses fatos, estão registrados na história. Nós não podemos, claro, afirmar os fatos espirituais, mas fatos de que Paulo atravessou por Derbe, Ícone, Antioquia da Psídia, aqueles lugares lá por cima tudo, onde no inverno tinha neve até o joelho, no verão era calor de 45 graus, ele passou por lá. Tem fatos históricos que relatam que este homem esteve por lá. Então nós podemos pegar essas informações aqui. Só que tem um segredo neste livro. Entre as informações que Emmanuel nos dá, ele nos dá lições incomparáveis. E a mais bela de todas está de Gamaliel para Paulo, na cidade de Palmira. Então, aqueles que já leram e ainda não viram esta lição, Gamaliel fala da passagem pelo deserto de Moisés, dando a todos nós uma lição maravilhosa sobre como é que Deus fez um trailer da vida de todos nós e colocou lá, naquele espaço no deserto. Todos nós atravessamos as mesmas situações até alcançarmos a terra prometida, que é um estado espiritual melhor. Então, Jesus e o Consolador estão aí, disponíveis para nós. A voz da imortalidade nunca se fez tão forte como agora, ou não é verdade? Quem abre a internet para assistir a Haroldo Dutra Dias, naquelas exposições maravilhosas, aquela turma do Alberto Almeida, Divaldo Franco, eles são tantos que não dá para enumerar, um melhor que o outro, e nós vamos ter a oportunidade ainda de ver dentro das nossas casas jovens aqui na frente, falando, não como essa senhora já o quebradinha aqui, mas com um verbo brilhante, porque já estão aí os meninos do futuro que vão mudar a nossa terra. E cada dia que passa, eu ouço dos lábios dessas crianças verdadeiras maravilhas. Vamos nos preparar para não passar vergonha. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.